são culpa de Deus nem plano de Deus. As coisas negativas que acontecem e poderão acontecer na igreja são falhas humanas. Mas Deus, Ele planejou e Ele dá para a sua igreja tudo que é bom, tudo que é positivo, tudo que é maravilhoso. Mesmo quando vem uma luta, mesmo quando vem uma tentação, uma provação, Deus permite com um propósito benéfico. Deus permite com um propósito positivo. Então, os destaques da igreja, todos eles são positivos. E nós encontramos aqui neste versículo a base para a fundação da igreja e o nome da igreja. E a primeira vez no Novo Testamento, foi a primeira vez que Jesus se referiu ao seu povo como igreja. No Antigo Testamento, por exemplo, havia uma noção de assembleia, de grupo, que era expressado por uma palavra hebraica, kahal, que era a congregação reunida, que se reunia desde os tempos de Moisés, em torno da tenda do testemunho, para ouvir Moisés, para receber a lei, para receber a bênção. Futuramente, esta kahal, esta assembleia se reunia em diversas ocasiões. Quando, por exemplo, o exército se reunia para a guerra, era considerado uma assembleia do povo de Israel com uma finalidade específica. Quando o povo se reunia na sinagoga, era uma porção daquela assembleia. Então, mas isto ficou para Israel. Agora Jesus, quando veio, então ele deu uma ideia do que seria a sua igreja. Ele começou a revelação a respeito do povo que ele seguiria a partir dali. Vejam, por exemplo, que no Antigo Testamento, Deus trabalhava diretamente, pelo menos nos últimos 400 anos, Deus trabalhava com Israel. 1442 anos. Deus trabalhava exclusivamente com Israel. Desde os tempos que Ele deu a lei para Moisés, até a vinda de Jesus Cristo, o projeto exclusivo, específico de Deus era com Israel. Mas quando Jesus veio, Ele veio para cumprir a lei e para quebrar a barreira de separação entre a nação de Israel e entre os gentios, que eram os outros povos, que até ali não foram alcançados. Então Jesus veio e deu destaques especiais. Por quê? Porque esta nova comunidade, esta igreja, agora que seria formada a partir de Cristo, teria as características de um povo não mais israelita, mas que reunisse os crentes de todo o mundo. E é isso que está acontecendo hoje. É isso que acontece aqui entre nós. Se fôssemos, se o Senhor chamasse somente os judeus hoje, quem sabe muitos não estariam aqui esta noite. Mas o Senhor Jesus chamou todos os povos, de todas as raças, tribos, línguas, nações, para que compusessem a sua igreja. Então ele deu destaques diferentes do Antigo Testamento, porque a igreja é o corpo de Cristo. E eu quero citar alguns destaques aqui deste texto que nós lemos. Qual é o primeiro deles? O Senhor Jesus Cristo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem estava hoje à tarde aqui deve se lembrar que nós mencionamos, meditamos, analisamos o texto, este mesmo, que mostra Jesus como sendo a pedra angular, como sendo o principal daquela construção especial chamada igreja. Jesus é o que sustenta, Jesus é o que dá ângulo para a igreja, que dá forma perfeita, e Jesus é a pedra preciosa que dá valor para a igreja, que dá valor para o cristão. E sem Jesus Cristo não existiria igreja. Poderia haver qualquer outro tipo de comunidade. Nós poderíamos ter aqui um grupo social qualquer. Nós poderíamos ter, por exemplo, um clube desportivo. Nós poderíamos ter um clube de dança. Nós poderíamos ter um círculo de pais e mestres. Mas nós não teríamos uma igreja. Mas agora, através de Jesus, nós temos uma igreja. E Ele disse: a minha igreja. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo não é um Deus apenas entre outros deuses. Jesus Cristo não é um entre outros. Jesus Cristo é o único, é singular. Jesus Cristo é ímpar. Não existe paralelo para Ele. Nem uma comparação teve, muito menos uma igualdade absoluta. Jesus é especialíssimo. Jesus é o único no universo. Muitas pessoas perguntam: você sabe, nós somos crentes, muitos aqui são crentes há anos, e sabem por que Jesus é único, exclusivo, por que Ele é singular. Mas é bom lembrarmos, até para passarmos para pessoas que não conhecem Jesus ainda. Por que Jesus é único? Primeiro, porque Jesus Cristo
homem, Jesus Cristo é Deus. Os seguidores de Allan Kardec estão com o seu fundador morto. Os seguidores do Hare Krishna não têm Deus vivo como o nosso. Os seguidores do islamismo têm o seu Maomé morto. Os seguidores de qualquer religião têm os seus fundadores mortos. Mas o nosso Cristo é Deus. Ele não começou a existir na terra. Ele veio do céu. Aleluia por isso. Nós servimos a Deus, não a um homem comum. Ele é homem porque foi homem para identificar-se com a humanidade. Mas Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, igual ao Pai. Então nós devemos mostrar para as pessoas também esta bênção gloriosa de que o alicerce da nossa vida espiritual é um Deus vivo, Todo-Poderoso, que transcende a própria humanidade e que chega ao infinito, da onde veio, lá da Nova Jerusalém, lá da glória do Pai. Então este é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, Criador da humanidade. Nós lemos na Bíblia em Gênesis que no princípio Deus criou todas as coisas. Lemos em português a palavra Deus, que para nós representaria o Pai unicamente. Não. Lá no hebraico está no singular. No princípio Elohim criou todas as coisas. E João interpreta dizendo que sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo foi o Criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha a essência. Não apenas estava como um ser separado, como uma segunda pessoa, mas ele também tinha essência da divindade eterna. E o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele é o Criador de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, nós servimos ao Senhor. Nós servimos ao Deus Criador. Nós temos um Cristo vivo que alicerça a nossa vida, porque Ele tem poder. O segundo motivo pelo qual Jesus é o único é porque o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, veio e encarnou, tornou-se homem, segundo a nossa natureza. Ele assumiu a pequenez humana, identificando-se com a humanidade. Ele pôde pagar o preço pelos pecadores. Qualquer ser humano que veio a este mundo nasceu aqui, mas Jesus Cristo desceu da glória. O terceiro motivo é que Jesus Cristo nunca pecou. Hebreus 4,15. Ele foi em todas as coisas tentado, mas sem pecado. Jesus nunca pecou, mas nenhuma atitude, nada, nenhuma palavra também não, nem um pensamento, absolutamente não. Jesus foi 100% puro, reto, justo, digno, santo, eternamente puro, sem nenhum tipo de pecado. Nosso maior grau de santidade é apenas uma parca imitação da santidade absoluta do Senhor Jesus Cristo. Porque o que temos, recebemos, mas o que Ele tem é dele por essência. O pecado nunca atingiu Jesus. E Ele mesmo desafiou dizendo: quem de vós me convence de pecado? Se eu dissesse isso para um bando de ímpios, imediatamente eles me fariam pecar. Porque qualquer atitude, de repente, eu iria querer agir como carnal. Mas Jesus Cristo desafiou, naquele momento, as pessoas e o próprio Satanás. E ele não foi convencido, não foi levado a pecar. Pelo contrário, morreu naquela cruz, na mais absoluta santidade. Então Jesus Cristo, Ele foi santo. Quando Ele pagou aquele preço por mim e por ti, Ele pagou o preço eterno que Deus exigia pela expiação, pelo perdão do pecador. Cristo pagou e hoje Deus nos aceita por amor e misericórdia quando nós cremos em Jesus. Nós não estamos aqui porque sejamos bonzinhos ou melhores do que alguém. Nós estamos aqui porque Jesus é bom, porque Jesus é melhor e porque Jesus nos amou e nos chamou para ser o Rei de Glória. Aleluia! Isso faz parte do alicerce da igreja, o amor e a misericórdia do Senhor. Muitas vezes enfraquecemos na fé. Será que não? Mas o pastor Jairo, pregando assim, diz que enfraquece na fé. Eu não sou semideus e não sou Deus.
Ficamos que nem criança com a consciência pesada. Faz uma arte e fica com medo dos pais. Se esconde atrás da porta, dá um jeito de dormir mais cedo. Vai visitar um tio, uma tia, um parente, um primo, e volta para lá mais tarde, quando já não dá mais tempo nem de cobrar, pelo menos não naquele dia. E aí nós ficamos assim, que nem criança com medo do castigo. Ah, mas e agora? Será que o Senhor vai me perdoar, vai me abençoar? Irmãos e irmãs, nós não somos salvos pelas obras. Claro que não devemos nos atirar agora numa situação de diferentismo espiritual, numa situação de relaxamento espiritual e pecarmos à vontade, isso nunca. Mas quando erramos, quando pecamos, vamos clamar pela misericórdia do Senhor Jesus. Chega perante Ele, diz Jesus: tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem compaixão da minha vida. Faça como o cego de Jericó, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os outros diziam: cala a boca, o mestre está muito ocupado, tem gente importante ao redor dele, ele não vai te ouvir. Mas ele gritava cada vez mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim. E o Senhor ouviu, parou e disse: me tragam este homem. E quando ele chegou, foi abençoado, foi curado, foi salvo, foi 100% restaurado. É assim que Jesus faz. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor das misericórdias. Então clama pela misericórdia, porque Jesus é Deus e Ele compreende a nossa vida, porque Ele já viveu aqui, Ele sabe de tudo, todas as tentações que nós passamos ou ainda passaremos, o Senhor já passou e venceu todas elas. Então clama pela misericórdia, porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário tem poder para perdoar os nossos mais crassos pecados, tem poder para limpar-nos da mais terrível e grudenta das sujeiras. O Senhor Jesus tem poder para nos abençoar e nos dar uma nova oportunidade. E Jesus é o nosso Senhor, o alicerce da igreja também, porque o Senhor Jesus morreu na cruz, mas não ficou morto. Como eu disse no começo, Allan Kardec está morto, Siddhartha Gautama está morto, Hare Krishna está morto, outros estão mortos, mas o Senhor Jesus ressuscitou. É único dos estudados fundadores de religião do mundo que tem o túmulo vazio. Os outros todos estão com o seu túmulo lá, pelo menos teoricamente seus ossos estão lá, seus restos mortais, mas o do nosso não está. Não dá resto mortal para o Senhor Jesus. Pelo contrário, quando Ele ressuscitou, Ele apareceu para os discípulos, alguns duvidaram, outros creram. E aí o Tomé não estava lá. Esse é o problema do crente que se ausenta por negligência, não quem não pôde vir porque choveu, porque está enchente, porque o rio não permitiu que passasse. Não se trata disso. Mas aquele tipo de crente que não tem interesse em estar no meio dos outros crentes na hora do culto. Então o Tomé era mais ou menos assim, por isso que ele era incrédulo. Aí quando ele chegou, contaram para ele assim: mas só se eu vir na sua mão, se eu ver o sinal dos cravos, se eu tocar no seu lado. E de repente Jesus chegou de novo. Não foi preciso abrir portas nem janelas. O Senhor Jesus não derrubou a parede, mas simplesmente apareceu no meio deles. Isso é uma característica de alguém totalmente isento dos domínios da matéria. O Senhor Jesus não estava limitado ao tempo nem ao espaço, porque Ele entrou